A geografia como conhecemos hoje é uma ciência essencial para compreender as dinâmicas do espaço geográfico, os fenômenos naturais, as interações humanas e os desafios globais. Mas antes de se tornar essa ciência moderna e integrada, a geografia percorreu um longo caminho. Vamos fazer uma viagem no tempo, voltando às origens até os primórdios da humanidade. Desde as primeiras tentativas de orientação e sobrevivência até as explicações míticas, vamos explorar o percurso fascinante da história do pensamento geográfico. Desde os primórdios, os seres humanos precisaram entender o espaço ao seu redor. Onde havia rios? Onde era seguro caçar? Como voltar para casa? Esses pensamentos iniciais, ainda rudimentar, foi o primeiro passo da geografia como prática diária. As primeiras representações do espaço surgiram nas paredes das cavernas. Mapas simples, mas eficazes, indicavam onde encontrar água, animais e abrigo. Para essas sociedades, entender o espaço significava sobreviver. Mas o entendimento do mundo não era apenas prático, era também espiritual. Quando o trovão ecoava no céu, acreditava-se que era um sinal de Zeus. Quando o mar se agitava, Poseidon era invocado. A natureza era vista como a manifestação da vontade divina. Essas crenças foram fundamentais para a organização das primeiras sociedades. Os deuses guiavam o plantio, a colheita e a caça. Se chovia, era porque a divindade estava satisfeita. Se havia seca, era necessário realizar rituais para apaziguar os deuses. No Egito Antigo, por exemplo, o Nilo era visto como um presente dos deuses, essencial para a agricultura e a vida. No entanto, essa visão mitológica limitava a busca por explicações racionais para os fenômenos. Com o passar do tempo, a necessidade de compreender o mundo de forma mais detalhada começou a surgir. Mas, por ora, o pensamento geográfico permanecia vinculado ao sagrado e ao senso comum. Com a ascensão da geografia, a explicação do mundo começou a mudar. Os pensadores gregos, conhecidos como os primeiros filósofos da natureza, iniciaram uma revolução do pensamento humano. Eles não aceitavam mais que os fenômenos fossem exclusivamente obras dos deuses. Tales de Mileto, por exemplo, acreditava que a água era a origem de todas as coisas. Para ele, os mares, rios e chuvas não eram controlados por Poseidon, mas faziam parte de uma ordem natural que precisava ser entendida. Anaximandro, outro grande pensador, foi além. Ele propôs que o mundo não era sustentado por forças divinas, mas estava suspenso no espaço, em equilíbrio. Ele também foi um dos primeiros a criar mapas rudimentares do mundo conhecido. Esses primeiros filósofos trouxeram a ideia de que o mundo tinha uma ordem intrínseca
Eles buscavam padrões, estudavam as estrelas, os ventos e os mares, e tentavam responder às perguntas que até então dependiam apenas da fé. Essa nova forma de pensar abriu caminho para uma maior compreensão dos fenômenos naturais. Embora ainda estivesse longe da sistematização científica, a filosofia da natureza plantou as sementes da geografia, como um campo de estudo racional. Mas a geografia como ciência ainda tinha um longo caminho a percorrer. A filosofia preparou o terreno, mas era necessário organizar e estruturar esse conhecimento de forma prática e sistemática. Kant, um filósofo de grande renome, foi professor de geografia física por quase 40 anos. Para ele, o espaço e o tempo são noções inatas, ou seja, existem em nós antes mesmo de experimentarmos o mundo. Enquanto o espaço é algo embutido em nossa sensibilidade e necessário para localizarmos as coisas, o tempo é percebido através das mudanças que ocorrem na natureza. Assim, a geografia para Kant descrevia o espaço e suas relações, enquanto a história lidava com o tempo e suas transformações. Humboldt, conhecido por suas viagens exploratórias, trouxe para a geografia uma abordagem científica e comparativa. Ele acreditava que a natureza funcionava como um sistema unificado, onde os fenômenos climáticos, geomorfológicos e biológicos estavam interconectados. Sua obra Quadros da Natureza representava mais do que uma catalogação de espécies. Era uma busca pelo princípio unificador da vida. Por meio de suas análises, Humboldt ajudou a consolidar a geografia física, mostrando como o ambiente molda e influencia a realidade ao nosso redor. Ritter, por sua vez, trouxe o olhar humano e histórico para a geografia. Ele acreditava que o ser humano transformava constantemente a natureza, deixando marcas e construindo paisagens que refletem processos históricos. Seu método de análise comparativa buscava entender como as paisagens naturais e culturais eram moldadas pelas ações humanas ao longo do tempo. Assim, Ritter inaugurou a geografia histórica, integrando história e espaço em suas análises. Enquanto Humboldt fundamentou a geografia física, Ritter consolidou a geografia humana. Juntos, eles lançaram as bases da geografia moderna como uma ciência integradora, que conecta o estudo da natureza e da sociedade para compreender as transformações do espaço geográfico. Hoje, a geografia é composta por diversas disciplinas, que juntas ajudam a entender as complexas relações entre sociedade e natureza. Cada uma oferece uma lente específica, mas todas se complementam para formar uma visão completa do mundo. Por um lado, temos a geografia física, que estuda os fenômenos naturais, o clima, os solos, os rios, os relevos e os ecossistemas. Ela nos ajuda a compreender como a natureza funciona e como seus processos moldam o ambiente em que vivemos. Por outro lado, há a geografia humana, que analisa as dinâmicas sociais.
as cidades, os fluxos migratórios, as economias e as interações culturais. É o estudo de como os seres humanos transformam e são transformados pelo espaço. Juntas, essas áreas formam o geossistema, uma perspectiva integrada que considera as interações entre os componentes naturais e sociais. O geossistema nos mostra que os processos naturais influenciam as atividades humanas e estas, por sua vez, impactam o ambiente. Um exemplo é o desmatamento da Amazônia. Para entendê-lo, é necessário analisar tanto os fatores climáticos e ecológicos, como a biodiversidade e o regime de chuvas, quanto os aspectos sociais e econômicos, como a expansão agrícola e as políticas públicas. O geossistema integra essas dimensões oferecendo uma análise ampla e interligada. Além disso, outras disciplinas como geografia política e econômica ampliam nossa visão. A primeira investiga fronteiras e relações de poder. A segunda, como as atividades econômicas se distribuem no espaço e afetam os territórios. No centro de tudo está o objeto principal da geografia, a relação sociedade-natureza. É essa interação dinâmica que molda o espaço geográfico e define os desafios do nosso tempo. Assim, a geografia nos ensina a ver o mundo como um todo, integrado, onde cada fenômeno, seja natural ou humano, é parte de um sistema interligado, que reflete a interação contínua entre o homem e o ambiente. A geografia percorreu um longo caminho, mas não para aqui. Ela se consolida como uma ciência que integra áreas diversas, conectando a geografia física e a geografia humana, que trabalham juntas para interpretar e transformar o mundo. Mais do que descrever o espaço, a geografia busca entender as relações entre sociedade e natureza, ajudando a construir um futuro mais equilibrado e sustentável. Por isso, ao olhar ao seu redor, lembre-se, a geografia é a ciência que conecta os pontos, oferecendo uma visão integrada para entender e agir no mundo.